Com crianças na faixa etária de 3 anos, aconselho que se faça teatros mais musicados e que no máximo eles falem uma palavra, uma frase, porque ainda são muito inseguras. Mas com as maiores, a partir de 4 anos, você já pode estar inserindo falas maiores e em maiores quantidades. Mas em qualquer momento é necessário que o professor observe a individualidade de cada criança. Tem crianças que são mais soltas, tem outras que são mais tímidas. Mas a primeira coisa, antes de começar qualquer ensaio, é sentar com as crianças e estabelecer alguns combinados, algumas regras. O que não pode, o que vai dificultar o andamento dos ensaios. Por exemplo, não correr o tempo todo, não ficar falando alto, não brigar com o coleguinha e assim por diante. Para a etapa de memorização, o professor não precisa preocupar em mandar um texto para casa para que os pais colaborem com isso. Não, ele vai sentar com as crianças num ambiente favorável e vai estar falando o texto de cada uma, as falas de cada criança. E elas vão repetindo. Por isso elas aprendem as falas de todos, o que é muito interessante. Mas ele deve observar a individualidade de cada uma. Inclusive, na hora que ele vai adaptar o texto, ele precisa observar o que cada um dá conta de fazer. Não estou querendo dizer que o professor está subestimando cada criança, mas ele sabe o limite de cada uma. Então, se uma criança vai falar, por exemplo, o texto do geloso gelinho, besouro, onde está você? Se é uma criança extrovertida e o professor percebe que ele pode falar muito mais alto, com uma entonação muito melhor, ele vai falar, vai pedir para a criança, quem sabe você faz mais alto, vamos melhorar? Mas se a criança já está tímida e fala isso com dificuldade, o professor não pode inibir. Isso exige bom senso, mas principalmente responsabilidade por parte de cada professor.